Olá, tudo bem? Mais uma vez, irmãos, estamos aqui para o nosso estudo, da Palavra de Deus. Hoje vamos ler, fazer um estudo minucioso do capítulo 10 do livro de 2 Reis. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, se você puder, e vir comigo, Vamos fazer essa leitura juntos para ver o que Deus está falando conosco através da palavra dele, que nos diz assim: Acabe tinha 70 filhos em Samaria, e escreveu Jeú cartas e as enviou a Samaria, aos principais de Jezreel, aos anciões e aos ajudantes dos filhos de Acabe, dizendo: Assim, quando receberdes esta carta, visto estarem convosco os filhos de seus senhores, como também os carros e os cavalos, e uma cidade fortificada e armas, escolhei o melhor e o mais correto dos filhos do vosso Senhor e ponde-o sobre o trono do seu pai, e guerrearemos sobre a casa do vosso Senhor. Porém, ficaram muito atemorizados e disseram: Eis que os 2 reis não ficariam de pé. Como, pois, nós poderemos ficar de pé diante dele? E mandou aquele que estava sobre a casa e que estava sobre a cidade, e os anciões e os ajudantes, a dizer a Jeú: Teus servos nós somos, e tudo o que nós ordenares, faremos, e não constituiremos rei sobre nós. Faze tudo o que parece bom a teus olhos. Olha como que o medo, ele trava, a pessoa. Aqui, Acabe, a família de Acabe, morre de medo, fica morrendo de medo de Jeú. E se entrega, totalmente a Jeú. Fala: não, nós não vamos constituir rei. Seja você o nosso rei, seja o Senhor o nosso rei. Isso é o quê? O medo. Eles tinham medo de Jeú, por causa da fama de Jeú. Um homem com medo, ou uma mulher com medo, ela sofre. Nós vemos todos os dias mulheres sendo massacradas por homens. E você vai fazer um levantamento: que homem é esse? Que essas mulheres são, massacradas. Para mim é um zero ninguém. É um beberrão, é um machista. E essas mulheres morrem de medo. Olha o medo como que destrói toda uma família. Quantas mulheres que não já morreram na mão de homens e estão morrendo até hoje por medo deles? Quantas mulheres? Tem homem, tem mulher que tem medo, Morre de medo do marido. Eu conheci uma senhorinha, ela estava com mais de 70 anos. Ela não falava alto com outras pessoas porque o marido dela não gostava. Se ela conversasse com outras pessoas, ele batia nela quando ela chegava em casa. A situação que uma mulher se submete a um homem desse. Certa vez eu estive na casa dela e ele estava no quarto, que eu fui visitar ela. Ela ficava falando para mim: fala baixinho, porque ele tá aí no quarto, ele não gosta que faz barulho dentro de casa. A mulher dentro da casa dela não podia fazer barulho. E eu não estava falando alto, eu estava falando normal, conversando com ela, eu não estava gritando com ela. E ela mandando eu falar mais baixo. Olha o temor que ela tinha por ele. E quantas mulheres que não morrem de medo de homem. Hoje eu estava até vendo na televisão, que passou na televisão, que um homem bateu na mulher com uma frigideira. Essas frigideiras de mercado
fosse uma frigideira de ferro, né? Aquelas frigideiras de alumínio. Bateu na mulher e a mulher estava na UTI por causa daquilo. Eu falei, gente, como que uma mulher se submete a isso? Um homem bater nela. Se ele pega uma frigideira, que é levinha, cara, ela pega um pedaço de pau, pega uma pedra, dentro de casa mesmo, tem tanto, pega um ferro de passar roupa, pega um pedaço de pau e senta na cabeça dele. Eu sou a favor disso. Violência. Se você não controlar aquela violência, a violência você controla com um pedaço de pau. Dá uma machadada na cabeça dele, quero ver. Nunca mais ele vai te desrespeitar. Ele vai respeitar. Mas só o mal, irmão, sabe o que acontece? É culpa das igrejas. Talvez você fale assim, irmã, é culpa das igrejas? Sim. Os pastores querem ser muito machista. Tinha uma minha vizinha aqui, ela deixou de ser crente, o pai dela era pastor, ela ficou tão revoltada com o pai dela, que ela saiu da igreja por causa do pai. Porque o pai dela era pastor, mas dentro de casa o pai dela era o demônio. Batia na mãe dela, batia neles. Ela disse que vivia o dia inteiro apanhando do pai dela. Que o pai dela era daquele homem que era estúpido dentro de casa. E era pastor. E esses pastores capeta, vou dizer assim, é que estão dentro das igrejas ensinando que a mulher tem que ser submissa ao marido. E essas mulheres acreditam que elas têm que ser submissas. Elas têm que se abaixar. Irmãos, para com isso. Irmãs, para com isso. Enquanto você se submissa ao seu marido, você vai sofrer. E olha aqui, uma cidade inteira foi submissa a um homem. Uma cidade inteira, por medo. Quantas famílias que não são destruídas por causa do medo? Se o seu marido te bate, mostra para ele quem manda em casa. Se ele vem falando alto com você, fala mais alto do que ele. Se ele vem com ignorância, seja mais ignorante do que ele. Se você tiver que quebrar a cabeça dele, quebra. Para aprender. Porque às vezes só com paulada mesmo, né? Agora, quem que sofre? A mulher está no hospital, está no UTI, com um monte de criança dentro de casa pequena. Quem vai sofrer essas crianças na mão desse crápula? Ou talvez ele vai para a cadeia, as crianças não têm aonde ir, vai tudo para o orfanato. Lá no orfanato, sabe o que Deus acontece no orfanato? Porque não tem fiscalização. Esses orfanatos não têm fiscalização. Não pensa que orfanato é a coisa mais linda do mundo, que não é. Orfanato é lugar onde fica idoso, não é a coisa mais linda do mundo, não. Então, se a mulher não tomar uma decisão, não se colocar no lugar dela, porque a mulher não foi feita para o homem, para ser submissa ao homem. Ela não foi feita, ela foi feita para ser uma ajudadora. A Bíblia mesmo fala. Se o pastor da sua igreja fala para você ser submissa, uma vez eu fui numa reunião de casais, o pastor lá colocou a mulher como tapete. Ele disse que a mulher tem que ser submissa ao marido. E pior que a mulher dele estava toda a favor dele. Eu não aguentei, eu saí do culto antes do término, porque eu não aguentei isso. Eu não aguento essas coisas. Sinceramente, eu não aguento. Mas é o que falam dentro das igrejas, que a mulher tem que ser submissa ao marido. Não fala que tem, porque eles só leem aquele coisa, a mulher tem que ser submissa ao marido. Pronto! Mas só que eles não continuam o que Paulo falou. Porque os dois têm que ser submissos um ao outro. Não é só a mulher, não. Só que eles entendem tudo errado. Eles fazem o joguinho deles, né?
Eu quero que você seja submissa a mim. E as mulheres estão sofrendo hoje em dia. Quantas mulheres que não apanham, que está com... Hoje, agora mesmo, se você for fazer um levantamento, quantas mulheres que estão apanhando dentro de casa por causa de homem? Homem faz da mulher gato e sapato. A mulher tem que fazer tudo o que eles querem. Doente ou não, ela tem que ser sujeita àquilo. E quantas mulheres que são sujeitas? Tem um pastor, não vou falar, eu fiquei super revoltada quando eu soube. A esposa dele pediu para a mãe dela um dinheiro para ela fazer uma viagem com o filho dela. O filho dela vai viajar e ela pediu para o marido, para esse pastor, presidente, R$1.000 para ajudar ela, né, para ela viajar com o filho dela e dele. Ele não deu. Aí ela pede para a mãe dela manda o dinheiro para ela. E sabe o que ele fez? Não deixou ela viajar. Com o próprio filho. É pastor da Assembleia de Deus. Assembleia do diabo, né, irmão? Porque Assembleia de Deus não tem isso. É Assembleia do diabo, porque na Assembleia de Deus, de lá de Deus, os mandamentos de Deus, não fala isso. Eu fiquei revoltada. Ela não pode viajar com o filho, porque o marido não deixa. O pastor não deixa. Eu falei, você é burra. Porque homem nenhum manda em mim. Porque Deus não me deixou eu sob o jugo de ninguém. Aonde que está na Bíblia que a mulher tem que ser sujeita ao marido em tudo? Aonde que está? Eu quero que você me diga aonde que está escrito. Mas é o medo. É que esses evangélicos, esses pastores, entre aspas, que são demônios, eles falam isso para as mulheres. Aí as mulheres ficam se submissas. E pior que uma velha senhora. É uma velha senhora, mais de 60 anos, aposentada já. Não pode viajar com o próprio filho, com a esposa dele, com os netos dela, porque o marido não deixa. E o filho desse pastor também é pastor. É pastor da mesma igreja. Você está entendendo? Se ela tivesse viajado com pessoas mundanas, pessoas, né, pessoas ímpias, pessoas ilícitas, tudo bem. Mas o medo dela enfrentar ele, falar, não, eu vou e pronto. Aqui na minha casa, eu e meu marido, nós mandamos os dois juntos. Tanto ele quanto eu. Quando eu quero ir no lugar, eu não falo para ele, eu posso ir? Você deixa eu ir? Eu só comunico. Eu tô indo em tal lugar. Por quê? Porque eu sei onde eu tô indo. Eu não vou em lugares ilícitos. Eu não faço coisas erradas. E ele sabe disso. Então, automaticamente, tudo bem. Pode ir. A mesma coisa dele. Ele vai, ele só comunica. Ana, eu tô indo em tal lugar. Igual eu falo pra ele, meu marido, Carlos, eu tô indo em tal lugar, tudo bem. É só comunicar. Eu não tô pedindo autorização dele. Eu não peço autorização. Olha, meu amor, querido, amado, meu, da minha alma, você deixa eu ir em tal lugar? Eu não, eu comunico, porque eu sei, eu sou adulta. Eu sei aonde eu posso ir. Eu sei aonde eu devo ir. O casal, ele tem que ter essa cumplicidade, essa confiança um no outro. Quando você não tem essa confiança, não é casal, gente. Não é casal. É melhor largar, separar. Porque se não tem confiança, agora um marido não deixar uma mulher viajar com o próprio filho, e ela aceitar, numa boa, é assim uma barbaridade tamanha para mim. É uma ignorância tamanha. Para mim, esse homem jamais
serve para ser pastor. E pior que é pastor presidente da Assembleia de Deus. Lá em Curitiba. Ainda fala até a cidade para depois não falar que eu não falei. Que eu não tenho medo também. Mas é isso. Pior que todas essas religiões estão massacrando as mulheres. E as mulheres não acordam. Não acordam. Mas continuando aqui, isso tudo é o quê? O medo. O medo causa isso. O medo causa divisão. O medo causa desgraça. Você vê quantas mulheres que hoje estão mortas por causa do medo. Porque tem que ser submissa ao marido. E hoje elas estão com o casamento todo, né? Desgraçado, como diz a palavra. Filhos, todos aí no mundo aí que não sabem nem para onde que estão os filhos. Por causa que a igreja ensina que a mulher tem que ser submissa ao marido. E aquilo a população já fica, né, como um costume. E não é. A mulher não deve, nunca, jamais, Deus jamais. Gente, quando Deus tirou o povo lá do Egito, eles estavam onde? Eles estavam sendo submissos aos egípcios. E Deus não aceitou isso. Deus tirou uma nação de dentro do Egito. Até quando essas mulheres vão ficar dentro do Egito? Sendo que Deus já libertou elas há muito tempo. O povo do israelita, eles estavam escravizados dentro do Egito. Mas Deus tirou eles de lá ainda com mão forte. Aí você tem que parar para pensar. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu não preciso ser submissa a ninguém. A Bíblia mesmo fala, maldito o homem que confia no homem. Quando fala homem, não fala, ele não está generalizando só o homem macho. Ali entre homem e mulher. Homens. Então, maldito é o homem que confia no homem. Está escrito. A pessoa é maldita e é maldita mesmo, porque quando vem tanta desgraça em cima da pessoa, porque a pessoa está merecendo aquilo, porque a pessoa está se deixando ser submissa. E a Bíblia já tirou essa escravidão de cima, agora você tem que agir. Deus já tirou de cima de você essa escravidão. Agora você tem que agir. Agora não pertence. Aí tem pessoas que ficam lá orando. Eu fiquei sabendo que uma mulher, que a minha mãe me contou, que tem uma mulher que casou mais, um homem da Assembleia de Deus também. Engraçado que isso tudo é dentro das igrejas, né? Essas coisas todas que a gente ouve é tudo dentro da igreja. Coisa que não deveria estar acontecendo e está acontecendo dentro das igrejas. Um homem casou 5 vezes dentro de uma igreja. Ele teve um casamento que ele fez 3 vezes por ano, ele fez o casamento dentro da igreja. Ele casou e desquitou. Foi lá, casou de novo 3 vezes. Isso só num ano. Porque ele já divorciou 5 vezes. E agora a última mulher que ele está divorciada, diz que ele está querendo divorciar, que ele está casado, ele também está querendo divorciar de novo dela. E ele é o quê? Presbítero da igreja da Assembleia de Deus. Tá vendo como essas denominações são demoníacas? Porque não tem uma fiscalização, irmão. Eles não fiscalizam, não. Eles colocam qualquer mané lá para pregar a palavra, para coisa. Eles ungem qualquer mané, porque eles não colocam uma pessoa capacitada para ser um pastor. Qualquer mané é pastor da Assembleia de Deus. E de outras igrejas também. É isso que está acontecendo. E esse povo não tem nenhum discernimento espiritual. Aí escraviza os irmãos que também não têm discernimento espiritual, que não querem ler a Bíblia. Não querem ler a Bíblia, não querem entender a palavra de Deus. Entenda, leia a Bíblia. Pede direção para o Espírito Santo para você compreender. Vamos continuar aqui. Aqui já nos mostra que uma nação inteira foi submissa a um homem. A Jeú. A nação toda de Acabe foi submissa a quem? A Jeú. Vamos continuar aqui. Então tomou e escreveu-lhe uma segunda carta, dizendo: se comigo estiverdes,
e a minha voz obedecerdes, tomai os líderes dos homens, filhos do vosso Senhor, e vinde ter comigo nesse tempo amanhã em Jezreel. E os filhos do rei, que eram 70 homens, estavam com os grandes da cidade que os criaram. E logo quando chegou a carta, tomaram os filhos do rei e mataram os 70 homens e puseram suas cabeças em cestos e mandaram para Jezreel. E um mensageiro veio e disse, trouxeram as cabeças dos filhos do rei e disse-lhe, ponde-as em 2 grupos à entrada do portão até pela manhã. Pela manhã saiu e, posto em pé, disse a todo o povo, justos sois vós, eis que conspirei contra meu senhor e o matei. Mas quem abateu todos estes? Sabei, pois, que nada da palavra de Deus a respeito da casa de Acabe cairá à terra, porque falou Deus por meio de seu servo Elias. E feriu Jeú a todos os que restaram da casa de Acabe em Jezreel, todos seus grandes, seus conhecidos, seus sacerdotes, até que não restou um sobrevivente sequer. Tá vendo? Jeú matou todo o povo de Acabe. Por quê? Eles temeram Jeú. Mas aqui nos mostra que aquele temor, aquele medo veio da parte de Deus. Porque a casa de Acabe era contra a vontade de Deus. Então, o medo, o que o medo vem? É do diabo, irmãos. O medo é do diabo. Quem que era a casa de Acabe? A casa de Acabe era quem? Era um povo que não obedecia a palavra de Deus. Então, se você está com medo, é porque tem alguma coisa ruim na sua vida. Você não está obedecendo o seu Deus. Porque o medo é do diabo. Você vê que o povo de Acabe, todos eles ficaram com medo de Jeú. Mas por que eles ficaram com medo de Jeú? Porque eles estavam vivendo em pecado. Eles viviam em pecado. E Deus fez com que eles se entregassem, eles mesmos se entregaram a Jeú. Eles mesmos. É igual tem muitas mulheres que se entregam ao marido por medo, mas se entregam. Deixa o marido fazer o que ele bem entender com elas. E levantou, partiu e foi para Samaria. E estando ele em Bet-Quede e os pastores no caminho, encontrou Jeú, os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse, quem sois vós? E responderam, somos irmãos de Acasias. Descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. E disse, tomai-os vivos, e tomaram-nos vivos, e os mataram no poço de Bet-Quede, 42 homens, e não restou sequer um deles. Tendo partido dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, vindo ao seu encontro. Jeú o abençoou e perguntou-lhe, tem teu coração sido correto, como meu coração tem sido correto para com o teu? E respondeu Jonadab, tem. Se tem, dá-me tua mão. E deu Jonadab sua mão. Então Jeú fê-lo subir ao carro. Ele disse, vinde comigo e vede meu zelo para com Deus. E colocaram em seu carro. E foram para Samaria. Lá feriu a todos os que restaram a Acabe, até não haver mais sobrevivente, conforme a palavra de Deus que ele disse a Elias. E agregou Jeú a todo o povo, e disse-lhe, Acabe serviu pouco a Baal, porém Jeú muito o servirá. Chamai agora todos os profetas de Baal à minha presença, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes, homens, nenhum deixará de ser contado, pois um grande sacrifício tem a Baal, todo o que faltar não viverá. Jeú com isso usou de artifício para destruir os servos de Baal. E disse Jeú, santificai uma assembleia a Baal, e fizeram acontecer. Mandou Jeú mensageiro a todo Israel. Olha só, quem estava sacrificando para Baal? O povo de Israel. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com que igreja que nós estamos indo,
com que pastor nós estamos ouvindo. Não permita que qualquer pessoa coloque a mão na sua cabeça para orar para você, se você não conhece aquela pessoa na íntegra. É um conselho que eu te faço, porque senão aquela maldade daquela pessoa passa para você. E olha só, mandou Jeú mensageiro a todo Israel, e vieram os servos de Baal, e não restou um homem que não viesse. E entraram no templo de Baal, e encheu-se a casa de uma extremidade à outra. Olha só, já tinha feito, olha o pecado de Israel, eles já tinham feito um templo para Baal. Todo mundo sabe que Baal é o demônio. E disse Jaú ao que era encarregado das roupas: tirai vestimentas para todos os servos de Baal. Ele lhes tirou vestimentas. E veio Jeú e Jonadab, filho de Recabe, à casa de Baal, e disse aos servos de Baal: vede que não haja entre vós servos de Deus, mas somente servos de Baal. E entraram para fazer sacrifícios e ofertas. Jeú, porém, pôs na porta de fora 80 homens e disse: o homem que escapar destes que eu entrego em vossas mãos, vossa vida responderá pela vida dele. Logo que terminou de oferecer o sacrifício, ordenou Jeú aos da guarda e aos capitães: vinde, feri-os, e homem algum escape. E os feriram ao fio da espada, e os da guarda e os capitães lançaram-nos fora, e a cidade da casa de Baal. E tiraram as colunas da casa de Baal e a queimaram. Derrubaram a viga, quebraram a casa de Baal e puseram como latrina até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu o culto a Baal de Israel. Todavia, os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais fez pecar a Israel, deles não se desviou Jeú. Dos bezerros de ouro que estavam em Betel e que estavam em Dan. E disse Deus a Jeú: porque bem fizeste o que era reto aos meus olhos, e executaste a casa de Acabe conforme tudo quanto tinha em meu coração. Até a 4ª geração sentarão teus filhos sobre o trono de Israel. Jeú, porém, não guardou os mandamentos do Senhor Deus de Israel com todo o seu coração, nem se desviou dos pecados de Jeroboão, com os quais este fez pecar Israel. Naqueles dias começou Deus a diminuir os termos de Israel, e os derrotou Hazael em todas as fronteiras de Israel. Do Jordão do nascente do sol, toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas, os Manassitas, desde Aroé, que está sobre o vale de Armon, a saber Gileade e Bazã. Ora, o restante dos atos de Jeú e tudo o que fez, e toda a sua valentia, não estão eles escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? E adormeceu Jeú com seus pais, e o sepultaram em Samaria. E reinou Joacás, seu filho, em seu lugar. E os dias que reinou Jeú sobre Israel foram 28 anos em Samaria. Deus permitiu que Jeú, ele... Olha com que Jeú... É assim, é aquele ditado, que as pessoas falam. Aparentemente, Jeú era um homem de Deus. Se você olhar, muito bom, ele destruiu, o templo de Baal, ele destruiu as pessoas que, adoravam Baal, tudo bem, tudo foi bonitinho, que ele fez, lindo, maravilhoso. Só que ele próprio não andava na presença de Deus. O que muitos pastores fazem. Eles falam uma coisa, mas eles mesmos não seguem aquilo que eles falam. Tudo o que está na Bíblia, como eu falo para vocês, tudo que está na Bíblia, gente, é exemplo para nós. É uma advertência para nós. Às vezes você vê pastor, o filho dele é gay, a filha é trans. É dessa forma. É filho tudo tatuado, filho de pastor que criou já no berço do pastor. Tá todo tatuado. Uns são gays, mulheres lésbicas, casa toda desgovernada, toda, E tá lá na igreja sendo pastor, e o povo,
ainda admira aquele pastor, dá presente caro para aquele pastor, como se aquele pastor fosse um Deus. É lamentável. Aí, sabe, irmãos, quando eu vejo essas coisas, que as pessoas às vezes puxam tanto saco de pastor, que eu vejo, né, que a gente percebe, será que você não está sofrendo tanto a sua vida, né, pessoal, não está sofrendo, você não está sofrendo porque você apoia esses pastores? Será? É algo da gente fazer uma reflexão, porque com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Tem muitas pessoas que dá a vida, né? Igual nós vemos. Irmãos, vamos ser inteligentes, vamos ler mais a palavra de Deus, vamos seguir a palavra de Deus. Olha só esse capítulo 10 de 2 Reis, olha esse estudo que nós fizemos aqui. Quantas, né? Quantas coisas que Deus nos traz à tona para nós refletirmos sobre a nossa vida, sobre confiar nas pessoas. Todo mundo estava confiando em quem? Em Jeú ali, dava vida para o Jeú, sendo que o próprio Jeú não estava fazendo a vontade de Deus, né? A gente tem que pensar nisso. Quantas pessoas que estão no poder, dentro de presidiando, né, uma grande religião aí, e não está obedecendo. E você está lá, achando que aquela pessoa é uma pessoa de Deus, querendo receber bênção dele, querendo receber a oração dele, querendo receber tudo, e não é. Por isso que Jesus, ele disse algo, né, que me chama muita atenção. Se você quer falar com Deus, ele disse, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo com Deus. Deus vai te abençoar, Deus vai te ouvir. Você não precisa ficar em casa procurando oração, pedindo oração para a irmã, para A, B, C, D, não. A gente fala direto com Deus. Nosso Pai, ele nos ouve. Termino aqui esse capítulo, né? Que Deus abençoe a todos vocês, que vocês possam, né, refletir, né, do que está acontecendo com você, com a sua vida, e andar mais na presença de Deus, obedecer a Deus e não homens. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Forte abraço e até o próximo vídeo. Eu convido você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal para que você possa ouvir, né, palavras verdadeiras, palavras de Deus aqui para alertar, né, o seu espírito sobre as coisas, né, que estão acontecendo. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.